Olá pessoal, nas nossas últimas videoaulas nós temos mostrado a aplicação de alguns efeitos, falamos sobre pop art e hoje nós vamos mostrar um estilo muito utilizado que é o estilo grunge. O grunge é um estilo artístico muito usado em design. Ele se vale de efeitos como rasgos, arranhões, texturas envelhecidas para criar um estilo sombrio e ousado que é muito utilizado em design gráfico. O efeito grunge pode ser aplicado usando ferramentas de programa de edição e combinação com fontes e fundos. O Photoshop ele possui alguns filtros que são muito utilizados. No caso do filtro Sketch, Gaussian Blur, você consegue criar e ajustar, e criar esses respingos e padrões que são muito utilizados. Nós temos aqui dois exemplos de artes criadas com essa temática grunge, que se vale muito para a cultura pop. Nós já tínhamos falado isso anteriormente. E é muito comum você ver isso em aplicações para bandas de rock, videoclipes. Só que nós separamos um trabalho que ficou muito em voga ali por volta de 2005, 2006, em um seriado de televisão norte-americana chamado Downtown, que foi veiculado aqui no Brasil pela Warner. Nós podemos ver que nós temos algumas imagens, a imagem da Top Model, nós temos aqui uma imagem de uma cidade e aqui a tipografia. E como plano de fundo, uma textura craft, meio marrom. Deixar aqui um pouco sujo. O estilo ele tem essa característica. O estilo grunge, na verdade, ele resgata muito aquilo do que foi desgastado, como nós falamos agora há pouco. Nós vamos deixar disponível algumas imagens para que seja feito esse trabalho. As imagens são essas imagens aqui. A imagem da Top Model, a textura, a imagem da cidade. E aqui tem a tipografia. E a arte final vai ser essa aqui. Nós iremos fazer essa aplicação no Adobe Photoshop. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos abrir as imagens. As imagens estão disponíveis no link para download. Nós vamos abrir as 3 imagens. Agora vamos utilizar como base a imagem da textura grunge. A primeira coisa que nós vamos fazer, com a imagem da Top Model, nós vamos mover para cá. Utilizar isso aqui como base. Aí eu vou arrastar para essa outra janela. Fechar essa imagem. Vamos reduzir. Estou utilizando a tecla Ctrl-, a combinação de teclas. Agora eu vou redimensionar. Nós já tínhamos falado em outras aulas para redimensionar. Pressiono a tecla Shift para manter a proporção. Aqui eu vou diminuir um pouquinho, mantendo mais ou menos essa proporção. Vale lembrar que a imagem que nós vamos reproduzir é essa daqui, então ficar mais ou menos nessa proporção. Essa imagem eu vou renomear a camada. Com essa imagem nós iremos aplicar alguns filtros. Então o primeiro filtro que eu vou aplicar, aqui onde eu tenho imagem, ajustes, vou escolher aqui a opção limiar. Essa opção limiar, ela vai criar um quadro já quase em preto, totalmente em preto. E eu vou determinar qual é os valores que eu vou utilizar. Então vamos voltar aqui na imagem final. Então olha só o que eu vou fazer. Depois nós vamos aplicar uma mesclagem de camada. Então eu tenho que deixar essas nuances aqui. Característica que nós falamos na última aula, sobre pop art. Vou utilizar o valor que eu vou utilizar vai ser 177. Vou preservar aí algumas nuances. Se eu abrir muito aqui, vai ficar muito escuro e vai descaracterizar. Então deixar em 177, clica em OK. Agora nós vamos mudar a mesclagem da camada. A mesclagem da camada vai determinar a maneira como uma camada vai se combinar com a outra. Então eu vou escolher aqui multiplicar. Quando eu escolho essa opção multiplicar, ele oculta os pixels brancos da imagem. Então o que ele faz? Ele deixa só a parte mais escura. Agora, para não ficar esse corte reto, eu vou usar uma borracha, aumentar o diâmetro da borracha, deixar ela um pouquinho desfocada. E para cá e apagar essa outra parte para não ficar com a ideia de que foi feito um corte muito grosseiro. Feito isso, nós vamos posicionar a imagem da cidade, que é essa daqui, no canto
inferior direito. Então vou arrastar para cá. Esse tutorial nós refizemos ele da maneira mais simples. Então toda vez a gente tenta mostrar como podem ser as aplicações do Photoshop de maneira mais simples. Então aqui vou redimensionar a imagem. Deixar mais ou menos nesse tamanho aqui. Só tecla Enter. Aqui nós vamos utilizar inverter. Deixa eu fazer aqui o comando. Então aqui imagem, ajustes, limiar. Vou utilizar o valor 105. E aí nós vamos, na verdade, inverter agora. Aqui escolher a opção inverter. Fazer a mesma coisa, vou mudar o modo de mesclagem da camada. Vou escolher aqui multiplicar. Já tem a nossa arte quase toda pronta. Vou usar a borracha mais uma vez para apagar. Deixa eu aumentar o diâmetro da borracha. Renomear a camada. Toda vez nós estamos fazendo isso. Então aqui vai ser a cidade. Um pouquinho. E aí se você quiser dimensionar a imagem, aumentar o tamanho da imagem, então vai vir transformar, redimensionar. Lembrando que as teclas de atalho para aumentar a imagem, a camada, no caso Ctrl T. Vou deixar isso publicado aí depois mais. Agora na arte final nós temos também uma partezinha nas extremidades da imagem. Nós queremos ali um pouco mais sujo. Então vou criar uma camada. Essa camada aqui vou colocar um ruído na imagem. O que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui um retângulo, vou criar um retângulo. Vou preencher esse retângulo com a cor branca. Nesse retângulo nós vamos aplicar um filtro. Agora há pouco eu falei que tem alguns filtros que utilizam-se para sujar um pouco a imagem. No caso, o filtro ruído, eu vou escolher a opção adicionar ruído. Você determina aqui qual é o valor que você vai utilizar para intensidade. No caso desse tutorial, vou utilizar 125. E a opção uniforme monocromático. Se você quiser ele um pouco menos granulado, vai diminuindo aqui. Ele vai deixando um pouco mais aberto. Então isso também tem muito a ver com a maneira como você vai querer o efeito. Então adicionar, utilizei esses valores aí, clique em OK. Vou mudar aqui o modo de mesclagem, vou colocar a opção multiplicar. E nós vamos aplicar também uma máscara de camada, que nós vamos deixar transparente. Então vou escolher a opção gradiente, a partir daqui de cima. Aqui de baixo para cima. Os valores estão ok. Depois eu posso aumentar um pouquinho mais, então vou dimensionar, deixar um pouquinho maior. Isso vai ficar aqui na base, né? Ficar aqui na base. Só tecla Enter. Agora nós vamos distorcer um pouquinho a imagem. Então aqui onde tem transformação, eu vou escolher a opção deformar. Isso aqui ele cria uma malha de rede. Na verdade a gente vai criar o efeito como se essa parte mais suja da tela, né, tivesse, né, fosse aí um horizonte que foi criado na cidade. Mais ou menos assim. Adicionando o ruído à imagem. Tá? Vou duplicar essa camada, então para duplicar o que eu faço? Botão direito, escolho aqui a opção duplicar camada. Vou fechar aqui o navegador porque ele não está sendo muito útil. Aí eu vou mover e a gente vai deixar só os polos da imagem um pouco mais sujos. Então vou fazer a mesma coisa para cá. Agora a gente vai ter que ir girando isso aqui, essa camada. Vou deixar aqui um pouco mais sujo. Aqui a mesma coisa. Transformar, e aí pode ser deformar, traz um pouquinho mais para cá. Tá fazendo, está tentando deixar a imagem um pouco mais
um pouco mais sujo, né? Essa é a característica dessa arte gráfica. Duplicar mais uma vez essa camada que nós criamos aqui. Fazer mais para cá, vou girar novamente. E aí você vai ter também liberdade para fazer da maneira que você acha mais conveniente, né? Tá sujando aí bastante a imagem, você vai duplicar mais uma vez aqui. Você tem também a ferramenta borracha para excluir os pixels que você não julgar muito coerente com o trabalho que você está fazendo. Ficou um pouco pesado, eu vou usar a borracha novamente aqui, ó, apagar essa partezinha aqui. Você pode também, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada aqui embaixo e vou aplicar uma cor preta na camada. Então aqui embaixo vou escolher uma camada, vou aplicar a cor preta. Então com a ferramenta de preenchimento eu vou usar a cor preta, escolher aqui em amostras, a cor preta. Agora eu vou usar uma borracha e para isso vai ter que ser uma borracha com um tamanho bem grande, tem que ser uma borracha bem suave. Então vou escolher aqui o tamanho bem maior, que é justamente para deixar bem sujo o plano de fundo. Então aumentar aqui, diminuir um pouquinho aqui. E aí para deixar um pouco mais suave aqui, ó, onde eu tenho a opacidade da camada. Nós falamos isso ainda agora há pouco, quando nós estávamos fazendo a apresentação, né? O que você pode fazer para deixar um pouco mais pesado o efeito? Você tem várias situações para fazer isso. A tipografia que vai junto com os arquivos de download, essa aqui, Skyline, nós vamos instalar. Nós vamos digitar, no caso, o nome que nós vamos digitar é esse aqui, Downtown, que era o nome do seriado. Escolhi aqui a tipografia na cor preta. E eu vou escolher a fonte que foi instalada agora há pouco. Procurar na letra S, Skyline. Vou aumentar o tamanho. Escolher aqui 460. Ctrl T eu posso dimensionar de maneira mais simples. Na parte de baixo da tipografia, do nome, a tipografia ela tem aqui um corte reto. Nós vamos converter o nome em camada, a camada, rasterizar a camada, para que eu possa utilizar uma borracha para criar um efeito, que é o efeito dominante, no caso grunge. Então essa camada que nós criamos aqui com o nome, nós vamos converter. Eu vou clicar com o botão direito, vou escolher a opção rasterizar texto. E agora eu não posso mais editá-lo como texto, eu posso apagá-lo como uma camada. Vou usar uma borracha. A borracha que eu vou utilizar é uma borracha da configuração do Photoshop, pode ser essa aqui. Você escolhe qual é a borracha. E aí vai apagando, para não dar ideia, consenso, né, de que não é uma coisa correta. Porque a característica principal desse estilo é o grunge. Deixa eu fazer aqui que ficou muito uniforme. O grunge ele tem essa característica. Se a gente for remontar um pouquinho a proposta musical, a coisa é desgastada mesmo. Então nós estamos aqui com a nossa arte quase finalizada. Vamos só observar aqui a imagem original. Diminuir um pouquinho, né? Diminuir um pouco essa camada. Fazer um ajuste aqui na camada. Então, camada de ajuste. Escolher aqui a opção níveis. Isso vai ficar a critério de você deixar um pouquinho mais escuro a imagem. Vou deixar um pouco mais claro. Então, deixar um pouco mais pesado o clima. Tirar aqui a camada de ajuste. Ao término,
achatar as camadas, então vim aqui em camada, achatar a imagem, pronto, e aí nosso card, né, uma chamada para televisão já está pronto. Esse estilo grunge, semana passada nós falamos estilo pop art, nós vamos ficar devendo para você criar um estilo semelhante ao game utilizado GTA. Pessoal, então é isso, obrigado e até a próxima.